Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 6. Mateus 6, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Novamente, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 34. Porém, hoje nós iremos falar do versículo 28 ao 30. Então, Mateus 6, 25 a 34, exposição do 28 ao 30. Mateus 6, 25 a 34. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, quão prazeroso é a tua palavra, digna de todo louvor, glória e adoração. E aqui nós nos curvamos ante a tua sabedoria, pedimos a instrução do teu Espírito para com as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje todo mundo resolveu sentar do lado de cá. Até o Ismael foi sentado do lado de cá. Foi sentado do lado do Natanael, tá certo. Meus queridos, vamos relembrar o que nós estamos estudando. Aí, Patrícia. Priscila, né? Priscila. Deus abençoe. Vamos relembrar aquilo que a Bíblia nos ensina e o que nós já vimos até aqui sobre Mateus 6. Né? Nós vimos que nessa parte, nessa sessão do Sermão do Monte, o nosso Senhor Jesus, que fala o seu sermão para os cristãos, fala sobre os cidadãos do reino dos céus, ele vai passar em revista toda a nossa vida, ela como um todo, né? Considerando sobre dois aspectos. O primeiro nós já vimos, que é do versículo 1 ao versículo 18, e cobre aquilo que nós podemos chamar de nossa vida religiosa, nós com o nosso relacionamento com Deus. A segunda parte, que vai do versículo 19 ao versículo 34, refere-se à nossa relação com a vida de um modo geral, ou seja, a forma como nós vivemos, a forma como nós caminhamos neste mundo, tendo Deus como o Senhor de nossas vidas. Essas duas grandes divisões são tomadas pelo nosso Senhor de forma resumida, e depois ele vai expressar isso de forma mais detalhada. Nós estamos na segunda parte, que é a parte da visão geral, ou da vida geral, a presença de Deus diante da presença do Senhor. E o versículo de número 25 é um resumo daquilo que Jesus está falando, ou a visão geral daquilo que Jesus está falando sobre a vida como um todo, né? E agora ele vai
pormenorizando, ele vai trabalhando isso de forma mais detalhada sobre a vida de cada um de nós. Então, em outras palavras, é vital que o cristão seja dono de ideias absolutamente claras a respeito dessas questões, né? E que receba a instrução sobre ambos os aspectos, em específico agora sobre esta realidade da qual nós estamos falando, sobre a nossa vida religiosa aqui nesta terra, tá certo? Então, o que nós aprendemos? Bom, nós aprendemos que por nós nos interessarmos exageradamente e de várias maneiras pelas coisas deste mundo, o nosso interesse é exagerado pelas coisas deste mundo, nós tendemos a ficar ansioso com essa nossa vida. Comer, beber, vestir, e cobre a vida como um todo, né? A manutenção, o sustento, a vida como um todo. Tendo falado deste primeiro ponto, que é o que comemos e o que bebemos, referindo-se à nossa manutenção diária, né, sobre a nossa manutenção da vida, agora nós estaremos atentos a essa segunda sessão que começa no versículo de número 28. Né? Então você volta a sua sua visão para a Bíblia no versículo de número 28 e vai dizer assim: por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Essa é a segunda parte. A primeira parte tem a ver com a manutenção, né, com a alimentação. Por que andais ansiosos com o que comer e com o que beber? Agora tem a ver com o corpo, tem a ver com as vestes. E essa sessão, ela vai do versículo 28, como eu disse, até o versículo de número 30. Né? E Jesus começa novamente, da mesma forma que ele começou na sessão anterior, do menor para o maior. Né? Ele dá um exemplo mais simples, de menor significado, e passa para aquilo mais sofisticado, mais delicado, aquilo de maior abrangência. Então ele começa com uma erva e termina com o homem. Né? Ele vai trabalhar exatamente isso, do menor para o melhor. Da outra vez, Jesus faz a mesma coisa. Ele começa com um pardal, um passarinho, e termina com o homem. Né? E agora ele começa com a erva, termina com o homem. Então sempre da parte mais simples para a mais sofisticada, mais complicada, mais complexa em relação à própria questão da vida. Né? Entretanto, nessa segunda parte, Jesus ele vai utilizar um termo um pouco mais vigoroso do que ele usou na primeira parte que nós vimos na semana passada. Né? Antes ele disse: observai as aves do céu. Olhe para as aves. Não precisa de ficar meditando sobre as aves do céu. Só observe. Só olhe o que as aves do céu fazem, como Deus as sustenta. Essa simples observação é suficiente para você entender o que eu quero dizer. No entanto, agora, observe que Jesus vai dizer assim: considerai como crescem os lírios do campo. A palavra mudou. A primeira é observa, olha. A segunda agora é considera. E aí, naturalmente, Jesus então está nos convidando a meditar sobre estas coisas. A buscar uma visão mais profunda, um entendimento mais profundo, e não simplesmente uma observação corriqueira. Tá certo? Então, nesse segundo aspecto, nessa questão das vestes, da questão do nosso corpo, o Senhor Jesus pede que a gente olhe com mais atenção, que a gente busque com mais pormenores, que a gente analise de fato o que está acontecendo para aplicar isso à nossa vida. Né? Então, não basta simplesmente olhar como nós olhamos para as aves. Na primeira vez, olhe para as aves é o suficiente. Então, não basta simplesmente olhar para as aves. É preciso agora um pouco mais de atenção, é preciso agora contemplar com uma meditação mais profunda, observando a maravilhosa ação da natureza em prover o crescimento sobre uma simples planta. Tá certo? Então, Jesus agora trabalha neste contexto. Aqui nós temos o nome lírios do campo. E a gente conhece lírios, né? Ou de foto,
ou de TV, ou de ouvir falar, ou já até vimos lírios, mas interessante é que esta planta em específica, que é chamada de, nós não sabemos qual é. Essa erva a qual Jesus está falando, nós não temos noção de qual erva é. Ali na região onde Jesus estava, para onde exatamente ele apontou. Lembra que Jesus está ali ao sopé do monte, né? Então ele está sentado numa parte mais elevada, o povo, os seus discípulos sentados um pouco mais abaixo, a multidão então um pouco mais abaixo. Então ele, no campo aberto, Jesus aponta para alguma coisa. Mas qual planta? Qual planta esse? Nós não sabemos. Uma coisa é clara, essa planta, ela produzia uma bela flor. E provavelmente ela já estava com essa flor já brotada, já vívida, né? Já aberta. Porque Jesus manda olhar para ela. Então nós sabemos que Jesus manda olhar para uma planta que está ali ao seu derredor, que ela está florida, e ele vai usar esse exemplo para poder falar. Mas nós não sabemos exatamente que planta é essa. Ou o que significa que a planta não é o importante, mas aquilo que se observa a partir da planta. Então ele poderia te dizer, se ele estivesse aqui na nossa região, poderia dizer assim, olha para aquele pé florido, né? Ou olhe para aquela roseira, né? Olhe para aquela flor do deserto, com aquela flor bonita. Não importa a planta. A lição vai ser sempre a mesma quando nós olharmos para a natureza na intenção daquilo que Jesus está falando. Não é a planta a coisa mais importante, né? Então, o que Jesus está lhe dando? Jesus está dizendo assim, por que você anda ansioso quanto ao que vai vestir? Contemplem a beleza das flores. Quem as vestiu? Não foi o Deus que a criou, que a vestiu de forma tão bela? Então ele acrescenta, qual é o sentido e o significado da sua existência? Por que é que essas plantas estão aqui? São apenas ervas, mas Deus as veste. Entende? Então assim, são margaridas, são petúnias, são bromélias, são rosas, são ipês, mandacarus, não importa. Olhe para essas plantas. Olhe ao seu redor. Veja a beleza dessas flores, o perfume que ela exala, e perceba que Deus fez essa erva tão insignificante com majestosa beleza, a revestiu com beleza inigualável, né? Então o nosso mestre nos leva a fazer a comparação entre os nossos grandes e maiores feitos, entre as nossas conquistas e a simples beleza de uma planta que nasce e morre sem nunca ter realizado qualquer coisa. É isso que Jesus está falando. Você está ansioso pela vida? Com as conquistas, com as coisas, com as construções, com os feitos, com as grandes realizações? Qual o significado disso? Dessa sua ansiosidade por essas coisas aí? Olhe, quão simples e belo é a planta a qual Deus vestiu. Nós já vimos que aqui, então, Jesus vai trabalhar essa realidade e ele acrescenta algo ainda mais. No finalzinho do versículo 28, ele diz assim, considere essas árvores, essas plantas, que não trabalham nem fiam. Quando o Senhor Jesus usa a expressão do passarinho, pelo menos eles pululavam de uma árvore para outra, de um local para outro, para buscar o seu alimento. Mas a planta, ela é travada no chão. A luz do nosso movimento, ela é estática, ela é parada. Claro, ela cresce, ela desabrocha, ela faz o seu movimento, mas só em si. Ela não faz nada ao seu redor. Ela só faz em si. Ela é totalmente estática, né? Então não trabalham nem fiam, né? Então Jesus nos faz lembrar que essas plantas, elas são cuidadas de uma maneira especial pelo próprio Senhor. Agora, é bom a gente lembrar, né?
Jesus não está dizendo que é para a gente cavar um buraco, enterrar os pés e ficar olhando para o sol e esperando a chuva cair sobre a nossa cabeça, como se fosse planta sem fazer nada. Ele não está dizendo que não é para nós não trabalharmos. Ele não está dizendo que você deve ficar à toa. O mandato de Deus é diferente. Nós falamos isso na semana passada, quando nós comparamos o mandato dos passarinhos, que devem simplesmente de voar de uma árvore em árvore, catando os seus frutos ou buscando os seus insetos para alimentar, e nós que temos que plantar, nós que temos que cuidar da terra, nós que temos que processar as coisas. Então o mandato de trabalho é diferente. Jesus não está dizendo que nós devemos parar de trabalhar. Lembra que Jesus está usando do modelo mais simples para o mais complexo. A lição de vida do mais simples deve ser aplicada à lição de vida mais complexa. A vida do homem, ela é mais complexa. Então, nós temos sim que trabalhar. Nós temos sim que desenvolver as coisas. Nós temos sim que procurar nos vestir, né? De ter a nossa roupa. Mas isso não deve ser aquilo que ocupa a prioridade na nossa vida. Isso é secundário. Entende, irmãos? Isso é secundário. O prioritário, Deus já tem dado. É disso que ele está falando. Então, essa busca ela é secundária. Belas e caras roupas são coisas secundárias. Grife, marca, isso não tem valor nenhum. O importante é estar abrigado, protegido e ser grato ao Senhor por ter proporcionado para conosco o sustento necessário. E aí, quando ele fala de roupa, lembra que a cobertura sobre nós também se refere à nossa casa. Então Jesus abarca a vida como um todo. Enquanto que no comer e beber, ele trata a nossa manutenção e a nossa saúde. Agora no vestir, ele trata sobre o nosso abrigo. A cobertura contra o frio, contra o calor, contra a chuva. O abrigo do sereno na hora de dormir. Então a nossa casa, o conforto que nós vivemos toda a vida está dentro desta realidade. Esses três exemplos, comer, beber e vestir, se refere à vida como um todo. Como nós vivemos a nossa vida e de que forma nós nos envolvemos com esta realidade. Então Jesus, ele vai enfatizar tudo isso, né, fazendo uma grande comparação logo em seguida. Ele pede para que a gente pense no rei Salomão, né? Ele vai dizer aqui: eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, daquelas ervas, daquelas plantas, daquela flor a qual Jesus estava apontando. Imagine Salomão, o homem mais rico da história, né? As suas roupas cavrejadas com brilhantes, com fios de ouro, o seu trono majestoso onde ele sentava, os seus palacetes com marfins, toda a sua exuberância, toda a sua beleza, todo o seu requinte, todo o seu luxo, não se compara à beleza de uma simples flor. Não se compara, né? Então ele está justamente mostrando que não adianta a gente fazer muita coisa, ou se preocupar com muita coisa. Nós temos que pensar que Deus sempre vai nos dar aquilo que é necessário. E devemos ser gratos a Deus por aquilo que é necessário. É claro, eu posso procurar me vestir melhor, ter uma casa melhor, ter um conforto maior. Eu posso investir nisso. Não está errado fazer isso, trabalhar para ter essas coisas. Mas isso não deve ocupar o maior tempo da minha vida. Esse não deve ser o meu objetivo. Esse não deve ser o meu alvo. Entende? Pergunta ou comentário? Alguém? Não? Então, ok. Vamos continuar aqui então. Uma coisa interessante, a gente, na nossa... Não sei se você já ouviu essa frase, de vez em quando eu ouço essa frase, eu até já usei essa frase. Quando a gente quer alguma coisa, ou alguém quer alguma coisa assim, o meu desejo de consumo é tal coisa. Né? Então assim,
qual é o seu desejo de consumo? Então, a pessoa fala assim, não, ele passa diante de uma casa, olha, ali é o meu desejo de consumo. Eu quero ter aquela casa. Ou ele vê um carro e fala, aquele é o meu desejo de consumo. Ou ele passa na frente de uma loja e ele vê uma roupa e ele fala, eu desejo aquilo ali. Então eu quero consumir aquilo ali. Então eu vou batalhar para alcançar isso. Outras vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, este é o meu alvo para a vida. Eu almejo tal casa. Assim, 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 assim. Planejo esse alvo para a minha vida. Ou o meu alvo é adquirir tal carro assim, assim, assim. Então ele está projetando a sua vida para coisas futuras que ele vai estar. Está errado isso? Não. Não está errado. Até o ponto que isso não ocupe a sua vida por completo. Até o ponto de que você tenha que viver em função daquilo e andar ansioso em função daquilo. Se você viver em função daquilo e andar ansioso em função daquilo, aí sim nós temos um problema. Então não é você querer consumir alguma coisa, e eu gosto muito dessa expressão, o meu desejo de consumo. Porque essa deve ser a realidade que a gente tem que pensar dessa vida. É consumível. É consumível. Vai ficar por aqui. Ela não vai perdurar eternamente. E geralmente nós temos a tendência de olhar as coisas como uns bens, como tesouros. E Jesus já havia falado sobre essa questão do tesouro. Aonde está o teu tesouro? Então lembra, olha só, ele está ligando agora a essa questão. São bens de consumo. É para o meu uso fruto, é para para a minha utilização. Para que eu possa aproveitar aquilo. Senão não faz sentido ter. Não faz sentido ter. Nas flores há uma qualidade essencial. Em suas formas, em seus desenhos, em sua textura e substância, como também em seus coloridos. Coisas essas que os homens, com todo o seu engenho, ainda não foram capazes de imitar. Não tem. A gente copia, mas não consegue fazer parecido àquilo que Deus faz na sua natureza. E era isso que Jesus via. Ele olhava para aquela realidade e ele via exatamente isso. Ele via a mão de Deus. Ele via a perfeição da criação. Ele via a glória do Deus Todo-Poderoso ali sendo espelhada, vista nessas questões. E uma minúscula flor, que talvez nunca seja contemplada por uma pessoa durante todo o seu curto período de vida. Flor dura pouco. Flor dura uma temporada. Flor dura uma temporada. Flor não dura muito. E na sua breve existência, se a gente for pensar como humanos olhando para isso, parece que a vida da flor é desperdiçada. É sem razão, é sem sentido. Deus a veste de forma perfeita. Mas e aí? Quando eu olho para este texto e essas maravilhas que o Senhor Jesus, então, declara para que a gente observe as naturezas, eu fico imaginando as nossas florestas. Os nossos ipês floridos no meio da mata. Nas encostas dos barrancos, as samambaias, perto das cachoeiras, as bromélias, né? Todas as flores que você tem na nossa floresta, e olha que, eu vou dizer um negócio para você, nós não catalogamos todas as flores da nossa região ainda. Sempre se descobre uma nova variedade de planta. Sempre tem. As pessoas que cuidam dessa área estão sempre descobrindo, flor tal, aí dá um nome e tal, uma variação diferente de planta. Tamanha variedade que tem, né? Então as orquídeas que dão nos altos das árvores, na região do Nordeste, os mandacurus, né? As quaresmeiras e tudo mais. São muitas plantas. Tantas espécies nativas que nascem, florescem,
exalam o seu perfume e morre sem nunca ser contemplada a sua beleza por um ser que sabe, humano, que sabe observar e ver. Qual o significado disso? Parece que a vida fica sem sentido. Consegue entender? Vamos imaginar aqui, lá no meio da floresta amazônica, uma orquídea em cima de uma árvore, sei lá, de 40 metros de altura, lá no alto da árvore. Ninguém nunca viu. Ela nasceu e morreu lá. Qual o significado da existência dela? A glória de Deus. Deus fez para a sua glória. O sentido da existência dela é a glória de Deus. O senso da beleza do Senhor, a inteligência, a capacidade de criar do Senhor, a fez bela para Ele. E é disso que Jesus está falando, Deus nos fez para Ele. O senso da nossa vida não deve estar em função de nós mesmos, mas deve estar em função de Deus, para a glória de Deus. Devemos de observar que o argumento que Jesus traz aqui é para que não ter ansiedade em nossa vida diária, nas coisas comuns da vida que nós criamos. Nós devemos de usar essas coisas para o nosso bem, fazer bem uso disso. Eu fui criado numa época em que piso de cerâmica era luxo. Poucas casas tinham piso de cerâmica. Na minha região em Minas existiam 3 tipos de piso. Existia o chamado ladrilho hidráulico, que era um piso feito de cimento, que geralmente era colorido, né, e era sentado no chão. Existia a cerâmica, que estava iniciando ainda, de barro queimado e tal, tinha essas cerâmicas, alguma estava iniciando o esmalte dos azulejos. Já tinha, né? Mas assim, não era acessível a todo mundo. E o piso queimado, o famoso vermelhão, que a maioria deles eram vermelho, né? Mas tinha vermelho, tinha verde, tinha azul, tinha ele cinza, né? Eram os pisos que a gente mais usava. Na minha época era isso. Hoje o pessoal fica com aquele negócio de porcelanato e não sei o quê. Eu falei, rapaz, vocês não sabem o que é piso, não. Quero ver você pegar um escovão com aquele pedaço de ferro em cima, colocar um bombril embaixo e, para dar brilho no piso. Aqui, né, Solís? Aqui, na época, era assim. E tinha que, você olhava assim, tinha que ver o reflexo, né? Tinha que dar o brilho no vermelhão. Eu era fera nesse negócio. Minha mãe, em casa, éramos 5 irmãos. Cada um tinha uma tarefa, uma obrigação para fazer. A minha era dar brilho no vermelhão. Eu já sabia, era eu quem dava brilho no vermelhão. Eu era fera nesse negócio. Mas tinha um negócio interessante na minha casa. Minha mãe tinha... ela tinha porque ela não tem mais a mesma fissura de hoje. Ainda está viva, mas não tem a mesma fissura. Mas antigamente ela tinha uma fissura por limpeza, de uma coisa assim incrível. Na roça a gente vê muito aqueles tripé que pendura as panelas, né? Tem um tripézinho, aí você põe as panelas assim, e pendura os canecos, talher e tal, né? Que a maioria das mulheres fazem com o alumínio? Deixa brilhando, não é? Não pode ter um carvão, não pode estar sujo, e cozinhava no fogão de lenha, mas tinha que estar brilhando. Minha mãe tinha uma técnica de tirar pingo d'água, derrubando água no caneco. Assim, ela pegava assim, aí pegava o caneco, para não ficar o pingo d'água, porque o pingo d'água manchava. Tinha uma técnica para fazer isso aí, pendurava lá. Mas minha mãe tinha, assim, uma mania de limpeza muito grande. Ela tinha as panelas que estavam no tripé, elas tinham, geralmente, uma cristaleira, uma vasilha, um móvel de madeira com vidros nos 4 lados e um espelho no fundo, que você colocava as baixelas de porcelana e os copos, né? Na casa de pobre era tudo copo americano, mas tinha que estar lá, né? Refletindo. E minha mãe tinha esse armário com as baixelas e os copos, tá certo? E tinha o piso todo de vermelho,
A casa inteira. Eu geralmente morei em casa grande. Era sala, cozinha, copa e 3 quartos no mínimo. Toda no vermelhão e tinha que estar toda brilhando. Todo sábado era dia de faxina. Minha mãe descia, estava tudo limpo, mas ela descia tudo, areava tudo, limpava tudo, toda a situação, lavava a janela, teto, pó, dava brilho no piso e tal, colocava lá. Ok, gostava de coisa bonita, mas não era para usar, não. No armário tinha as panelas que a mamãe usava. E os copos que a gente tomava água e bebia café. Aquilo era enfeite. Que lá era para o pessoal chegar e falar, nossa, que panelas brilhando, nossa, dona Cleusa, como a senhora é caprichosa. Tinha aquelas ali, não tocava. As que estavam lá ali na cristaleira, era só quando vinha gente importante fazer visita em casa. Aí tirava lá e servia naquela, mas a gente era no prato esmaltado que estava lá na cozinha. É assim, seu Luiz. E o chão? Dava o brilho no chão inteiro. Depois forrava tudo com jornal para não sujar. Era assim lá em casa. Domingo, estava a casa toda coberta de jornal. E você chegava, limpa o pé, menino. Não vai sujar a casa. Gente, para que ter se você não pode usar? Para que ter se você não pode usar? Então minha mãe tinha as coisas para ver e não para usar. A casa era para ver e não para usar. Os móveis eram para ver e não para usar. Menino não sentava no sofá, não. O sofá era para visita. Sala de menino na década de 70 e 80 só abria para visita. Família ainda estava tudo pela porta do fundo e sentava lá no fogão. E geralmente casa de mineiro tinha 2 cozinhas. A cozinha da visita, com o fogão a gás, e a cozinha da cozinha mesmo, que era lá embaixo, com um fogão de lenha. Era desse jeito. E você ia lá para aquela cozinha lá. A casa ficava bonita para quando a visita chegar, olhar e falar, nossa, que casa bonita. Está linda, maravilhosa. É disso que Jesus está falando, entende? Qual o objetivo de você ter um carro se você não usa o carro? Qual o objetivo de você ter uma casa se você não usa a casa? Qual o objetivo de você ter uma roupa que você não usa a roupa? Lembrei de outro detalhe, roupa. Você tinha a roupa do dia a dia, mas você tinha a roupa da missa. No interior tinha a roupa do exame de fezes. Está achando brincadeira? É verdade. Às vezes a pessoa ia bonita para a rua e ela ia com uma sacolinha levando os exames para fazer exame de fezes. Ela tinha roupa para poder, porque ela para ir na cidade. Saía lá do interior e ia para a cidade. Tinha que ter a roupa para poder fazer a consulta médica. E a outra roupa para poder, no dia a dia. Né? Então tinha uma roupa exclusiva que não se usava em tempo algum. A gente tem isso. A gente separa as nossas roupas do uso comum e as roupas especiais. Vai dizer que no seu guarda-roupa não tem uma roupa lá para um dia de casamento, para uma formatura. Apesar que hoje a maioria das pessoas alugam, né? Aí você pega e fala assim, abre o guarda-roupa e fala assim, eu não tenho uma roupa para um casamento, eu vou ter que alugar uma roupa. Eu não tenho uma roupa para ir para aquela formatura, eu vou ter que alugar a roupa. A gente acaba fazendo essas questões. Mas é para uso. Claro, a devida proporção, né? A beleza, a situação. Mas eu tenho que usar aquilo que é dado para mim. E eu não tenho que ficar ansioso sobre essas coisas. Poxa, se eu não tenho lá uma roupa de luxo para poder usar, mas eu tenho uma roupa, eu devo louvar a Deus pela roupa que eu tenho. Se a minha casa não é a mais bela de todas, mas eu devo louvar a Deus a casa que eu tenho. E se ela é uma casa maravilhosamente bela, eu devo de usar essa casa. Devo de usar, ela não deve ser uma vitrine para ninguém ver, para ninguém usar. Ela é para o uso, porque ela é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado através da minha vida. E não para que eu fique ali olhando e buscando elogios das pessoas para aquilo. Entende? Eu devo vestir a minha roupa, não é para as pessoas olharem e falar, nossa, como o pastor está bonito.
Não. É para que eu me sinta bem, à vontade, adequado dentro da situação. É para o meu uso. Se a roupa eu visto para que a pessoa olhe e elogie, ela passa a ser para mim a glória, ela não serve para a glória de Deus. Ela é um objeto de exaltação para mim. O carro que eu tenho é para o meu uso, não é para as pessoas olharem e falar, não, que carrão, hein, Altamira? Maravilha. Não, não é assim. Entende? Ah, eu posso ter? Beleza, usa, tenha. Mas o que é que nós vemos hoje? Exemplo claro, celular. Qual é o sonho de consumo da mocidade? Custo-preço de um carro. Um iPhone. Faz de tudo para ter um iPhone. Meu Deus. O Samsung faz a mesma coisa. O Alcatel faz, quando tinha o Alcatel era a mesma coisa, fazia a mesma coisa. Então, mas não, tem que ter um iPhone. Não, porque o iPhone, porque isso, porque aquilo, tal, tal. Não pode ter, faz 200 prestações para ter um iPhone. Mas não pode. O poder aquisitivo da pessoa não é para o iPhone. Não é para o iPhone. Não, se a calça jeans não for da marca tal, não serve para mim. Se a camisa não for da marca tal, grife tal, não serve para mim. Calçado eu só uso marca tal. E vai se matar, morrer, para ter essas coisas para quê? É para o meu uso. Deus faz a coisa mais bela que ninguém vê para glorificar a Ele. A coisa que está ali sendo julgada, entendeu? Devemos observar que o argumento de Jesus em relação a essa questão é nos fazer entender que Deus se preocupa com a beleza da sua criação. Ora, se Deus faz isso com a erva do campo, depois ele vai dizer, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus dá beleza e vestimenta à erva do campo, quem dirá a nós? Ele vai nos suprir. Ele vai nos suprir. E o que Ele vai nos dar é suficiente para a glória dEle. É suficiente para que Ele seja exaltado, louvado, adorado. É suficiente. É uma chinela de Havaianas? Louvado seja Deus. É um sapato importado? Louvado seja Deus. É uma calça comprada na feira? Louvado seja Deus. É comprada lá na grife, não sei das quantas lá? Amém. Eu posso ter? É possível para mim? O meu recurso é para isso? Amém. E se não é? O que eu tenho é suficiente. Deus me deu o suficiente. Eu devo estar feliz e realizado com isso, glorificando a Deus com essas coisas. Deus criou o universo para a sua glória. E Deus sustenta, protege e veste todo o universo. Nós somos parte dessa criação, né? Nós somos parte dessa criação. Deus nos sustenta. Não há porquê de andar ansioso com isso. Não dá porquê de andar ansioso com isso. Pergunta ou comentário? Presbítero Luiz. Pastor, mas as pessoas hoje pressionam você. Quando você anda em qualquer uma roupinha, limpinha, arrumadinha, mas não pode não. Tem que ser o fulano e tal. Olha, essa pessoa lá da igreja assim, tem que usar a roupa mais. Então, a gente vê, não é as coisas, é a vaidade. O egocentrismo humano impulsiona as pessoas. Às vezes fazia uma coisa que eu não... toda a vida das pessoas... Se ele sendo assim, rapaz, estou vestido, a roupa está limpa, estou calçado. O que você quer mais? Não é isso? O que você vai vestir uma coisa, um grife, quer ver que você não pode? Paga a prestação? Não é comigo, não. Só vou lá só como se eu tiver condição de comprar aquilo, mas a gente é pressionado. A gente vê as pessoas pressionando os outros, por causa de uma roupa simples que ele veste. Entendeu? Então é isso. Não é porque a gente não queira vestir, é porque você é pressionado para não vestir. É verdade.
Claro que a gente não pode usar dessa desculpa para andar rasgado e mal vestido, né? Porque tem pessoas que é pão dura. O chinelo arrebentou os 3 lados e já está com 3 pregos. Quando arrebentou, ele dá uma costurada nela ainda. E não é porque não tem dinheiro, não. É porque não quer gastar com o chinelo. Irmã Rubina. Boa noite, amada igreja. Saúdo os irmãos em nome de Jesus. O pastor frisou uma coisa que me tocou muito sobre mulher, principalmente a nova e a velha. Eu me coloco nas velhas, é velho mesmo, tem negócio de idoso, não é velha, é velha mesmo. Eu sou mãe, sou vó e sou bisavó. Então, na formatura do meu primeiro neto, não, a avó tem que ir diferente dos convidados, dos outros. Aí eu falei, Rony, eu vou diferente de que jeito? Manda fazer um vestido aí, mãe. Eu mandei fazer o vestido. Quando eu chego naquele negócio lá onde os formandos ficam, todo mundo tirou a atenção, acharam o vestido bonito e tiraram a atenção do evento para olhar para mim. Eu falei, opa, não sou manequim, não. Não sou manequim, não. Ah, vou tirar uma foto contigo. E tu nunca tirou foto comigo, hoje tu quer tirar? Não. Vou tirar com minha família, com meu neto. Aí vem a formatura de neto, e mais neto, e mais neto. Aí disse que não podia usar o vestido curto, tinha que ser o vestido longo. Meu neto me deu uma bisneta, ela já completou 2 anos agora em janeiro. E a vaidade, como o irmão falou. Olha, está no tempo do Covid, o casamento vai ser lá numa chácara de Imperatriz. Manda fazer um vestido diferente, porque foi formatura, agora é o casamento dele. A Maria vai com as outras, manda fazer o vestido. Pastor, estou com 3 vestidos. Foi a melhor coisa que teve, eu vim para esse culto. Eu estou com 3 vestidos, sem saber, comentei com a irmã. Porque não, é para o casamento de um, é para a formatura do outro, é para o outro. Ele quer dizer que eu tenho 5 netos, tenho que ter 5 vestidos diferentes para uma formatura, para um casamento. Aí, no casamento da minha neta, caçula da minha filha, foi aqui numa chácara aqui do seu Edivaldo. A florista era a avó da noiva e a avó do noivo. Todo mundo pensando que ia entrar 2 jovens, lindas, jogando rosas, né, para a noiva passar. Quem aparece é a cara da Rubina e da irmã Rosa. Aí me viram com aquele vestido. Mulher, tu comprou esse vestido aonde? Eu digo, em 1900 atrás. Só que eu cumprimentei, só dizendo assim. Já tinha 5 anos ele dentro de um guarda-roupa. Olha como ele serviu. O povo esqueceu daquele tempo. Então, eu acho que vaidade é vaidade. Falei para a irmã, eu chego lá, vou procurar essas coisas e vou dividir, e vou mandar cortar, e vou mandar usar. É o jeito. Porque só assim eu me lembrei que do casamento do meu neto, lá em Imperatriz, só usei lá e nunca mais. Isso é o quê? Vaidade de mulher. Eu penso assim, que mesmo assim é vaidade. Porque se eu tiver, para cada ocasião, uma coisa, e agora vem um bisneto. Ah, o meu bisneto chega, meu bisneto, meu outro. Não, tem que ir para o aniversário de uma bisneta lá em Fortaleza. Não pode ir de roupa longa. A Rubina chegará de roupa longa, todo mundo de roupa longa. O casamento da neta, a primeira filha do meu filho, em São Paulo. Ah, é com um vestido midi. Midi é esse tipo de que eu estou vestida aqui. Aí eu falei, eu que vou comprar esse tal de midi, eu vou com o que eu tenho. Aí foram buscar a avó da noiva. Foi civil, né, lá numa chácara. Quando chega, mas mulher, você está com esse vestido, onde você comprou esse vestido? Lá em Araguaína, você lembra, naquele ano? Que foi para aniversário de 80 anos da sua sogra? Pois é, tem 6 anos. Eu não sou rica. Acho que tudo isso é vaidade. Então, o guardar e usar na hora certa, eu acho que isso é o certo. Sim. Porque o dia a dia a gente tem, né? Uhum. Agora já pensou uma véia, toda coisa. E vem mais ainda, que vai chegar mais 3 bisnetos agora. Ah, é cada uma coisa?
Aí eu não tenho um biscoito para oferecer, eu não tenho um suco para oferecer, porque cada coisa eu tenho que dar mais para os bisnetos. Mas se é bom, viu? O pastor é abençoado por Deus. Amém. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter para uso, né? Não é para ficar visto, ou para ser visto, ou para apresentar para as pessoas. É para nós fazermos o uso. O Senhor Jesus, então, mostra esta realidade. Como eu disse, é sempre partindo do mais simples para o mais complexo, né? Mas é interessante observar que Jesus não para por aqui. No versículo de número 30, ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quem são essas ervas? É lenha para o fogo. É lenha para o fogo, que hoje e amanhã existe e é lançada no fogo. Para a gente poder entender, a gente precisa entender o contexto do que está falando, né? Na antiguidade, era costume cortar as ervas, os ramos, as galhas. As mulheres saíam nos campos catando ali aquelas ramagens, né? A região de Israel não é uma região de árvores grandes, como a nossa região aqui. Então você não tem madeira muito grossa e muita madeira em disponibilidade. É uma região de árvores mais baixas, mais fracas, e a madeira era muito valorizada. Então as mulheres, para poder assar o pão, elas catavam as ramagens. Juntavam aquelas ramas, aquelas questões das flores, deixavam secar, depois acendia o forno do pão, aquecia o forno, limpava aquela cinza e colocava o pão para assar. Então era usado muito disso. Então Jesus está olhando para uma planta muito comum. Percebe? Uma planta que era tão comum que o pessoal parou de olhar para a beleza. A mulher não parava para olhar. Eu vou colocar essa aqui no meu jardim. Não, isso aqui é lenha. Bora aqui que eu vou botar para queimar. Usava de forma normal. Então Jesus está colocando exatamente essa questão da simplicidade, né? Dessa prática comum ali, no tempo de Jesus, para poder chamar a nossa atenção. Então, se essas coisas comuns... Então, duas coisas importantes para a gente ver. Primeiro, a transitoriedade da vida. A primeira questão é que uma flor não dura mais do que uma temporada. Ela nasce e morre brevemente. Tá certo? Mas a galhada dela pode produzir outra flor. Né? Então a flor nasceu e morreu, mas a galhada pode produzir. Mas ela vai ser cortada e lançada no fogo. Ela não tem um proveito complexo, não tem uma realidade, ela não tem uma grande realização na vida dela. Ela não tem essas coisas grandes, né? Então aqui Jesus nos chama a atenção de que Deus coloca beleza e sofisticação nessas coisas simples que amanhã simplesmente vão desaparecer. E quanto a nós? E quanto a nós? Mais à frente, Jesus vai dizer, mais à frente é o assunto para nosso próximo estudo, mas Jesus vai dizer que são os gentios que se preocupam com essas coisas. Versículo de número 32. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Os gentios são as pessoas sem Deus. Lembra, Jesus está falando para a igreja. Jesus está falando para os cidadãos do reino dos céus. E aí é um negócio muito interessante, porque Jesus compara a transitoriedade da vida com a eternidade do seu povo. Ora, se Deus veste com beleza, trata com cuidado, com zelo especial, com delicadeza, porque a flor é algo delicado. Trata com delicadeza, uma erva que é usada para queimar. Quem dirá nós, que agora somos seus filhos amados e temos a eternidade como herança? Enquanto que a erva é consumida pelo tempo, o cristão é imortal. Ele passa dessa vida para uma vida maior,
para uma eternidade na presença do Senhor. Será que Deus não vai ter maior cuidado conosco do que tem com essas coisinhas? É o que Jesus está dizendo. Por que que você está ansioso com a sua vida? Por que que você está ansioso com a sua vestimenta? Por que você, se Deus tem algo muito melhor para você, se Ele tem cuidado disso, se Ele tem provido todas as coisas em relação à sua vida? Deus não apenas nos faz com a dignidade maior, Ele nos cuida de forma melhor. O Salmo 8, versículo 5, ali o salmista diz: fizeste-nos, no entanto, um pouco menor que Deus, e de glória nos coroaste. Falando que o homem é a coroa da criação. Tudo que foi criado, o homem é superior em criação. Esse um pouco menor que Deus significa que nós, diante da criação, somos quase deuses. Porque nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Claro, estamos a anos-luz de distância da divindade, né? É só para poder entender que nós estamos acima da criação comum. E nós devemos de perceber que esse Deus cuida de nós de uma forma toda especial. Tem um cuidado, um carinho especial. Aí nós ficamos preocupados com as vestimentas, com isso, com aquilo. Aí nós lemos lá em Apocalipse que Deus nos dá vestimentas limpas, vestes brancas. Tão brancas que nenhum lavadeiro na terra jamais conseguiu fazer, porque são vestes santas. O que eu visto aqui são vestes comuns. Eu posso fazer uma roupa cravejada de diamante, com fios de ouro sendo tecido em toda ela. Pode custar milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, mas ela não chega nada próximo à beleza das vestes brancas que Deus nos dá. Porque nos dá as vestes de santidade. A simplicidade da vida deve ser vivida nessa simplicidade. Pensando que o melhor sempre será aquilo que Deus tem para nós. Eu acho maravilhoso o fato de que Deus pega tudo que a gente valoriza e joga como lixo. Tudo que a gente morre para ter não tem valor algum para Deus. Tudo que a gente mais cobiça neste mundo se perde completamente diante daquilo que Deus tem como mais belo e precioso. E é isso que a gente tem que olhar, irmãos. As coisas aqui podem ter, sim, mas é para uso. Não é para cobiça. Não é para ambição. Não é para ansiedade. Nossa, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro. Não, eu preciso de um sapato novo. Não, irmãos. Dobra o seu joelho, ore e fala: Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor tem suprido até hoje. Continue suprindo, eu louvo ao Senhor pelo que eu tenho. O que eu tenho me é suficiente. Não é isso que Paulo diz? Tendo o que comer, com o que beber e o que vestir, estejais contente. Mas quem de nós está? Então nós temos muito o que aprender, observando as ervas. Temos muito o que aprender, observando as ervas. Tão transitórias, tão insignificantes, no entanto, tão bem cuidadas pelo Senhor. Nós somos muito melhores do que as ervas. Muito melhores do que as ervas. Nós somos muito melhores do que os passarinhos, queridos. Diante de Deus, nós temos algo totalmente especial de relacionamento em relação a essas questões. Então, por que andar ansioso? Basta confiar e deixar Deus trabalhar sobre nós. Se nós fizermos isso, nós vamos aprender que a vida é muito mais prazerosa. Muito mais prazerosa. Se você ficar preocupado com as coisas, você não vive a vida. Não vive a vida.
Não, mas eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... E você perdeu o momento. Você reparou que Jesus para a nossa corrida para observar coisas simples? Você está agitado, 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 e Jesus para tudo para observar coisas simples. Passarinho e planta. Passarinho e planta. Aqui nessa área do terreno aqui, tem uma planta que dá uma florzinha vermelha, ela dá uma vez por ano. Ela fica próxima a um cajueiro que tem ali, depois como é que chama esse? Piqui. Tem um pé de piqui ali. Um pouquinho para lá tem um cajueiro antigo. Embaixo dela tem uma planta. Eu sei que ela dá uma vez por ano, porque às vezes eu passo aqui, olho e eu vejo só uma sombra vermelha. Aí eu paro, olho e falo, olha, tem uma florzinha ali. Eu nunca cheguei perto. Incrível isso. Eu vou olhar que planta é aquela ali. Ela me chama a atenção porque ela dá um vermelho vivo. Quando eu lembro de voltar, ela já morreu. Eu estava preparando o estudo, eu tinha visto ela uns meses atrás. Eu falei, vou dar uma olhadinha. Quando eu cheguei lá, já não tem mais. Eu não sei qual planta que é. Ela está ali. Eu acho que foi a Antônia que plantou, que tinha um jardim que a Antônia fazia ali quando eles moravam aqui, né? Aí tem uma plantinha ali. Mas eu acho interessante, ninguém cuida dela. Mas todo ano ela dá a sua flor ali, debaixo do cajueiro. Ela glorifica a Deus com aquilo ali. Quem já viu essa planta ali, essa florzinha ali? Daqui, alguém já viu? Já viu, Eudes? É uma vermelha. Ela dá todo ano. Nós temos escola bíblica dominical, tem crianças andando, pessoas andando para cima e para baixo. Uma hora eu vou perguntar na igreja cheia, quem é que já viu lá? Só por curiosidade, para saber quantas pessoas viram aquela planta lá. Mas ela dá todo ano. Ela glorifica a Deus com a sua flor uma vez por ano. Deus cuida dela tão perfeitamente, irmãos. Tão perfeitamente. Como é que Ele não vai cuidar da gente? Então, quando você estiver muito agitado, eu lido com a ansiedade. Eu não tenho ansiedade crônica, eu não tenho problema de doença de ansiedade, mas eu sou agitado e por ser agitado, naturalmente eu sou ansioso. É uma das áreas que eu luto. Então, eu luto com a ansiedade. E quando eu vejo que eu estou muito agitado, eu aprendi a parar e olhar as coisas. Lá quando eu morava no Pará, eu tinha mania de ir para a beira da praia e olhar o rio balançando. Sentava e ficava horas observando. Água, árvore, às vezes um peixe que passava por ali, um pescador na sua canoa descendo. Ficava horas, aí eu distraía, relaxava, voltava tranquilo, passava toda a ansiedade. Quando eu morava na Bahia, eu ia para a beira do mar e ficava. Era bom ficar olhando a água passar. Aqui não achei um local ainda. Ainda não achei um local para fazer isso, porque para mim tem que ter o barulho da água. Eu já fui nos locais, sabe? Já fui nos locais, mas eu não ouvi o barulho da água, não é a mesma coisa. Mas é o que relaxa. Então, às vezes eu estou meio agitado aqui, eu vou ali para debaixo do pé de manga, olho, vejo um negócio e tal. Aí relaxa. Experimenta. Na hora que você estiver ansioso, agitado, preocupado demais, dá uma pausa. Olha para as criaturas que Deus fez. Olha para a criação de Deus. Vislumbre a glória de Deus nessas coisas. Você vai ver que não é tão importante, não é tão preocupante, não é tão desgastante o que você está vivendo. Porque Deus tem cuidado de tudo com tanta beleza. Por que Ele não vai cuidar da gente? É isso que Jesus está nos ensinando. Por que eu devo de andar ansioso? Se Deus cuida das coisas tão insignificantes e pequenas deste mundo e promete cuidar de mim e de você. Alguém mais tem alguma palavra para falar? Algum comentário? Pedrito Luiz ali.
Duas coisas que eu achei para a hora da ansiedade, para você que está, galinha, porque quando você entra onde ela está, ela não come quando você põe o de comer. Ela lhe belisca as pernas, os pés, voa em cima de você. Ela só come quando você sai. A outra é a planta. E lá, as minhas rosas do deserto, ela só dá 3 flores. É a Heloísa, a Estezinha e a Weslane. E elas viram tudo para o meu lado. Uma neta e 2 bisnetas. Aí, quando eu volto, elas estão lá. Aí eu chego lá, vocês são lindas demais, mas vocês são 3 traidoras. Vocês ficam mexendo de meu coração. E elas não caem fácil. Aquelas flores, ó. Mas não tem uma coisa melhor para você, como a planta. A planta, porque ela é viva. A planta ela não é morta, ela é viva. Ela sabe quando você fala com ela. E quando você não dá atenção, ela sabe. E ela entristece quando você não dá atenção. Às vezes a gente tinha uma planta. Aí eu lembro de Deus quando falou para a Joana, as plantinhas que tem aí dentro, moço. As árvores, os animais, tudo. Tudo isso ele observava, porque cada uma delas tinha uma grande utilidade, uma virtude para a vida da gente.